Olá! Para quem é da área do direito, se prepara porque o mundo jurídico como a gente conhecia mudou, e mudou muito nas últimas décadas. A gente está falando de uma verdadeira troca de paradigma, e bem no centro dessa mudança toda está o neoconstitucionalismo. Basicamente, o movimento que colocou a Constituição no comando de tudo. E olha, para quem está se preparando para concursos de alto nível, como o do Ministério Público, entender isso não é só importante, é decisivo. Vamos juntos desvendar essa transformação. E essa frase do Einstein, né, cai como uma luva para o nosso tema. O neoconstitucionalismo é exatamente essa nova ideia que expandiu a nossa cabeça, expandiu o universo jurídico. Ele forçou todo mundo a repensar o que é uma Constituição e como ela deve de fato moldar a nossa realidade. Depois que essa ideia entrou em campo, a forma de enxergar o direito mudou para sempre. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo o cenário antes da virada, com a crise do positivismo. Depois, a gente vê o nascimento do neoconstitucionalismo, como ele chegou no Brasil com a Constituição de 88, o que significa na prática essa tal de constitucionalização do direito e, para fechar, a gente analisa as consequências disso tudo hoje. Para a gente entender o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa dar um pulo lá atrás, no mundo antigo. Antes do neoconstitucionalismo, a lógica do direito era outra, quase irreconhecível se a gente comparar com hoje. E olha só que diferença gritante. De um lado, a gente tinha o Estado legislativo de direito. Aqui, a lei mandava em tudo, era a autoridade máxima. E a Constituição? Era tipo uma carta de intenções, sabe? Um documento político bonito, mas sem força de verdade na prática. Só que esse modelo ruiu. As atrocidades da Segunda Guerra Mundial, muitas delas baseadas em leis válidas, mostraram o perigo que era separar completamente a lei da justiça. E foi essa crise que abriu a porta para o que a gente tem do outro lado, o Estado constitucional de direito. Nele, a Constituição não é só uma inspiração, ela é a norma suprema, ela vira o sol, e todo o resto do sistema jurídico agora gira em torno dela. E foi justamente no meio dessa crise de valores, desta necessidade de reconectar o direito com uma ideia de justiça, que nasceu o neoconstitucionalismo. Mas o que é isso, afinal? De forma bem direta, é dar um novo valor para a Constituição. É tirar ela da estante, sabe? E transformar no coração pulsante do sistema jurídico. Um coração carregado de valores, como dignidade, igualdade. E o pulo do gato é que esses valores todos ganham força de norma, força para serem aplicados de verdade no dia a dia. Para a gente entender bem a base disso, dá para pensar em três pilares, três marcos. O marco histórico é o trauma do pós-guerra, uma resposta direta aos regimes totalitários. O marco filosófico é o chamado pós-positivismo, que é como se o direito dissesse: peraí, eu e a moral precisamos voltar a conversar. E por fim, o marco teórico, que é a grande sacada de tudo, a ideia de que a Constituição, e principalmente seus princípios, não são enfeite, são normas jurídicas para valer, com aplicação imediata. E o que isso muda na prática? Bom, tudo. Os princípios que estão na Constituição ganham força real, deixam de ser só sugestões. Aí surge a tal da ponderação, uma ferramenta para a gente resolver quando um direito bate de frente com o outro. E como resultado disso, a gente vê um judiciário com um papel muito mais protagonista, a constitucionalização de todo o direito, que a gente já vai detalhar, e aquela necessária reaproximação entre o que é legal e o que é justo. Beleza, isso tudo aconteceu lá fora. Mas e no Brasil? Como essa onda toda desembacou por aqui? A resposta, olha, tem data e nome. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Enquanto a Europa já estava nessa pegada no pós-guerra, o Brasil estava em outra. A gente entrou no regime militar, e as constituições daquela época eram, só para inglês ver, meras fachadas. A nossa grande virada de chave, o nosso marco zero, veio só com a Constituição de 1988. Foi ali que o jogo virou de verdade para o Brasil. E isso é super importante de entender. A Constituição Cidadã de 88 não foi só mais um documento na nossa história. Ela foi literalmente o ato de fundação de um novo jeito de pensar e de aplicar o direito no Brasil. Totalmente alinhada com essa ideia do neoconstitucionalismo. Ela é o epicentro da mudança por aqui. Certo, agora a gente chega num ponto que é crucial, principalmente para quem estuda para o Ministério Público. O que raios significa essa tal de constitucionalização do direito? A ideia é um efeito expansivo. Pensa na Constituição, lá no topo. As normas e os valores dela, dignidade, isonomia, devido processo legal, começam a se espalhar para baixo, como raios de sol, e eles passam a condicionar, a dar o sentido correto para todas as outras leis.
seja no direito civil, no penal, no administrativo, em todos os cantos. E, para ajudar a gente a fixar essa ideia, os especialistas usam duas metáforas ótimas. A primeira é essa da irradiação, como se a Constituição fosse um sol que ilumina e influencia todo o sistema. A outra metáfora é a da filtragem constitucional. Imagina um filtro de verdade. Toda e qualquer lei, para ser válida e para ser aplicada corretamente, precisa passar por esse filtro dos valores constitucionais. Se algo for incompatível, simplesmente não passa. Ok, a teoria é bonita, a gente entendeu. Mas na prática, no dia a dia, o que isso realmente muda? Qual o impacto real na atuação dos três poderes e nas nossas relações? O impacto é gigantesco e redesenha o equilíbrio de poder. O legislativo, por exemplo, não é mais soberano, o dono da bola. As leis que ele cria agora estão sob o controle rígido da Constituição. O executivo também, não basta só seguir a letra fria da lei. Todas as suas ações precisam respeitar os princípios constitucionais. E o judiciário? Bem, ele ganha um protagonismo inédito. Ele vira o grande guardião da Constituição, com o poder de dar a palavra final sobre a validade dos atos dos outros dois poderes. E a mudança não para por aí não. E essa parte é super relevante para a prática jurídica. A força da Constituição não se limita mais àquela relação entre o cidadão e o Estado. Ela vai além. Ela entra nas relações privadas entre pessoas, entre empresas. O nome técnico para isso, e esse vale a pena anotar, é eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por que horizontal? Porque se aplica entre iguais, entre particulares. Não é mais só aquela relação vertical, de cima para baixo, entre o Estado e o cidadão. Quer um exemplo para ficar claro? Teve um caso famoso no STF. Uma associação privada quis expulsar um membro sem dar a ele o direito de se defender. O Supremo disse, opa, peraí, não pode. Por quê? Porque princípios da Constituição, como o contraditório e a ampla defesa, valem também ali, naquela relação privada. A Constituição entrou em campo dentro da associação. Se a gente tivesse que resumir essa transformação toda em uma única frase, seria essa. Nós saímos de um estado de leis por um estado de Constituição. A gente trocou o centro de gravidade do sistema. É claro que uma virada de chave tão grande assim não vem sem debates, né? Esse novo protagonismo do judiciário levanta uma questão central. Qual é o limite da atuação do juiz? Onde termina a proteção da Constituição e começa uma invasão no espaço da política, da democracia? Esse é, talvez, o grande desafio do neoconstitucionalismo hoje. E aí, curtiu essa análise? Se ela ajudou a clarear as ideias para os seus estudos, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos temas. Ah, e claro, deixa aquele like que ajuda demais a gente a continuar produzindo. A gente se vê na próxima.